Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição de Tudo sobre Fórmula 1. Eu sou Ben Cabral e vou desta vez apresentar-vos aquilo que foi o resumo da corrida de Melbourne, na Austrália, o GP de Melbourne. E posso começar abordando aquilo que foi inicialmente a qualificação. A qualificação começou, não da melhor forma para alguns pilotos, já vou citar aqui o exemplo de alguns, mas para outros foi espetacular em termos daquilo que foi performance e em termos do susto que causaram o resto da grelha. Eu estou aqui a referir-me especialmente à Mercedes, que simplesmente fez, nas mãos do Russell, nesse caso, um tempo que foi 8 décimas de segundo de diferença com relação ao seu mais próximo rival, que nesse caso foi o Isaac Hadjar, visto que o Max Verstappen teve um acidente logo de início. Por isso, assustou todo mundo, pois ninguém tinha noção dos números específicos da vantagem que a Mercedes tinha com relação aos restantes. E Kimi Antonelli só não fez melhor também porque teve um acidente nas práticas número 3, fez com que ele não tivesse o setup adequado para o início da corrida, quer dizer, início da qualificação ao sábado. Por isso é que ele ficou ainda aquém daquilo que foi o tempo do George Russell, e que deixou assim uma clara vantagem do Russell com relação a ele. Mas eu creio que essa relação, que essa diferença não é real, pois se ele tivesse assim conseguido acertar o carro para a qualificação, essa distância teria sido menos. Salientar aqui que a Ferrari também decepcionou um pouco naquilo que foi a qualificação, pois esperava-se uma maior, se calhar uma menor diferença com relação aos carros da Mercedes, mas tiveram problemas na Q3, naquilo que diz respeito à programação do motor e do uso da energia para assim tornar mais eficiente o uso da energia durante a volta à qualificação, que fez com que Charles Leclerc se qualificasse em quarto e Lewis Hamilton em sétimo. Chegada a corrida, todo mundo com certeza que estava um bocadinho receoso daquilo que era a vantagem que a Mercedes trouxe durante a qualificação, mas não foi o que aconteceu. De início, como muitos já esperavam, a Ferrari, pelo menos nas mãos de Charles Leclerc, fez um arranque de quarto lugar para primeiro, que deixou muita gente surpreso, alguns, mas muitos que já acompanhavam os treinos livres de pré-temporada sabiam dessa grande vantagem da Ferrari por causa do turbo que usam, que leva muito menos tempo a criar pressão ou boost para assim fazer rodar o turbo, e com isso dar maior potência em menos tempo. Isso fez com que o Charles Leclerc tivesse um arranque espetacular, saísse de quarto para primeiro lugar. O mesmo aconteceu com o Lewis Hamilton, que saiu de sétimo para terceiro no final da segunda volta. Por isso, logo de início tivemos grandes disputas entre o George Russell e o Charles Leclerc, tendo o Charles Leclerc ter-se mantido à frente da corrida, safety car virtual, por o piloto da Red Bull, que teve problemas no motor logo no início da corrida, mas na volta 12 ele foi forçado a retirar-se, criando assim esse safety car virtual. E onde é que está o grande problema? Para mim tirou parte daquilo que era a expectativa de disputa entre a Ferrari e a Mercedes. É que a Mercedes decidiu mudar os pneus, e fez-lo muito bem, foi oportuno, trocou os pneus muito cedo, tirou os médios para pôr os duros, e a Ferrari preferiu esperar, porque achou que era cedo demais para o fazer, algo que veio a comprometer assim a hipótese deles lutarem pelos lugares cimeiros. A Ferrari não fez, dessa vez, no primeiro safety car, não fez no segundo safety car virtual, porque também a janela de abertura do virtual safety car foi muito curta, e claro que depois a direção de corrida também fechou a entrada dos pits, que fez com que a Ferrari não pudesse fazer a mudança de pneus dentro do período de safety car. Isso fez com que a Ferrari perdesse cerca de 7 a 10 segundos de diferença, porque essa é a diferença de trocar os pneus em virtual safety car e trocar os pneus em corrida normal, de bandeira verde, e isso comprometeu as hipóteses da Ferrari lutar por uma grande posição, pelo menos as posições cimeiras de primeiro e segundo lugar que ocupavam antes do virtual safety car, e que assim talvez jogue para o futuro essa hipótese de vermos assim a disputa entre Ferrari e Mercedes. Eu digo hipóteses porque se formos a olhar aqui aquilo que são os gráficos de performance durante esta corrida, nós vemos que existe aqui uma grande disputa em termos de resultados. Nós vamos a ver a Mercedes, claro que teve a melhor média por volta de corrida, seguido da Ferrari, que ficou apenas a 1 décimo de segundo de diferença com relação à Mercedes. 1 décimo de segundo é quase nada.
Ou seja, temos aqui duas grandes equipas com grandes hipóteses de vencer corridas e vencer o campeonato. O mesmo não pode ser dito com relação à Red Bull e à McLaren, que estavam a mais de meio segundo de diferença com relação ao tempo da Mercedes. Nem vale a pena aqui comentar com relação à Audi, à Haas, à Racing Bulls, à Alpine, à Williams, que chegam a mais de um segundo de diferença em termos de volta média, de tempo médio de volta durante a corrida. A Aston Martin, continuamos sem saber ao certo qual é o seu real andamento, visto que nem o Stroll nem o Alonso puderam fazer voltas suficientes para podermos retirar deles alguma média de telemetria para podermos classificar qual é o tempo de volta que eles fazem numa corrida. Por isso, estes são os gráficos que interessa aqui mostrar. Também fazer aqui um pequeno realce a este rapaz, o Arvid Lindblad, é um nome que eu chamo a atenção de todos a memorizarem, porque esse é um rookie, fez a sua primeira corrida de Fórmula 1, agora na Austrália, classificou-se entre os 10 primeiros e terminou a corrida em oitavo. Por isso, não são todas as vezes que temos um piloto como este, que teve os pontos na Fórmula 1 antes mesmo de ter a sua carta de condução. Por isso, gravem esse nome, o Arvid Lindblad, ele corre para Racing Bulls, é um piloto novo agora, e até agora, pelo menos, quer na classificação, quer nas práticas e quer na corrida, ele mostrou ter qualidades de um piloto a quem nós devemos prestar alguma atenção. Eu gostaria de deixar aqui aquilo que foram alguns comentários. Sabe-se no paddock que nem todos os pilotos estão contentes com aquilo que são os carros de 2026. Cerca de 72% dos pilotos mostram-se descontentes com aquilo que são os carros de 2026 por causa do modo Z e o modo X, do boost e da falta de energia usável no final da volta. Ou seja, o piloto, mesmo acelerando tudo que pode durante a reta, nota-se um declínio em termos de potência, porque simplesmente já não existe carga nenhuma da bateria para que o carro consiga manter a mesma velocidade de ponta. E outra questão também é o facto dos pilotos terem que estar a travar mais cedo do que devem, que é algo anormal para aquilo que é a maximização do tempo de volta, tem que travar muito mais cedo porque tem de forçosamente carregar a bateria, caso contrário, torna difícil percorrer a volta toda sem que o faça, ou seja, está a tornar-se desgastante para uma parte dos pilotos. Eu estou aqui a colher opiniões de pilotos como o Alonso e o Checo Pérez, que são antigos, de frisar também que o Max Verstappen é um dos pilotos que está desgastado com o carro 2026. Do outro lado, com certeza também temos opiniões contrastantes, que são do Lewis Hamilton, que diz que gosta desse carro, que tem parte do seu DNA, que são interessantes de conduzir, e claro, também temos a opinião de George Russell. Claro, ele venceu a corrida e acha que o carro é espetacular, é maravilhoso, é rápido e é aquilo que ele esperava ter nessa nova fase. De recordar que a Mercedes foi uma das piores equipas da era do efeito solo, eles têm agora uma oportunidade de trazer um carro diferente e pelo que vemos, o carro está a funcionar. Quero ficar por aqui. A próxima corrida é da China, já no próximo final de semana. Espero que deem um like, que sigam a página se gostarem desse conteúdo e nos vemos aqui nas próximas oportunidades. Obrigado.